Vamos então para o nosso texto básico, que está em Colossenses 2, de 1 a 7. Que diz assim: Gostaria, pois, que soubesses qual grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém? Amados, essa mensagem ela tem, assim, queimado o meu coração, e o tema da nossa mensagem é as marcas de uma igreja padrão. Ela está baseada nesta mensagem que Paulo trouxe aos Colossenses, e nós vamos trazer ela para os dias atuais. Amados, quando nós vamos construir as nossas casas, qual é a base que nós temos para essa casa? Ela precisa ser forte? Ela precisa ser preparada para que quando os ventos venham, ela não caia. Assim também é a igreja do Senhor. E essa igreja, ela está construída entre os tijolos. Que local que essa igreja ela está construída? Quem pode me responder? Essa igreja, desde que nós aceitamos Jesus, ela precisa ser construída onde? É nos templos. Que local que ela deve ser construída? Dentro de nós. Porque onde nós pisarmos, essa igreja precisa estar andando conosco. Por quê? Se esse templo acabar, a obra do Senhor ela precisa prosseguir. Aquilo que está dentro de nós, ele precisa ser exposto. E nós elencamos 10 pontos principais dentro dessa mensagem que pode, vamos dizer assim, nos prepararmos, nos direcionarmos dentro do padrão da igreja do Senhor. E o primeiro ponto deles, eu primeiro gostaria de falar um pouco só dar uma especificada no que é um padrão. O padrão, ele é uma base de referência que é usado para determinar as qualidades ou características de alguma coisa. O exemplo disso, por exemplo, a igreja que foi construída pelo Senhor. Então, nós temos que ser esse modelo onde nós pisarmos, onde nós formos. Nós temos que ser esse modelo, nós temos que ser exemplo. Às vezes a gente falha, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. Mas nós temos que permanecer na videira. A videira, ela é Jesus Cristo. Nós precisamos permanecer nela, mesmo com as dificuldades dos nossos dia a dia. Porque, gente, é todos os dias, quando levantamos, quando nós deitamos, todo dia nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos que estar ligados na videira. Então, aqui em Colossenses, nós encontramos Paulo orando pela igreja de Colossenses, através da oração. O apóstolo, nós podemos seguir as marcas de uma igreja que procura guardar os padrões do Senhor. E o primeiro padrão é o encorajamento. É o encorajamento. Nós somos uma igreja que encoraja. Nós vivemos isso dia a dia. A minha família
Nos últimos anos, nesses últimos tempos, nós podemos ver isso, essa questão do encorajamento. Nós podemos viver isso. Momentos muito difíceis, momentos que, posso dizer assim, que às vezes você fala assim, vou desistir. Mas nós temos uma igreja forte, uma igreja preparada, que dia a dia estava, Elton, com as minhas filhas, a Kelly, naquele momento que vocês puderam acompanhar, nós podemos ver isso na ação da igreja. E é isso que nós temos que continuar, permanecer nas nossas vidas, encorajando uns aos outros, pastor Wesley. Nós precisamos, mesmo que às vezes estamos frágeis, mas nós falamos assim, opa, nós temos uma videira, e nós precisamos estar ligados nisso. E essa é uma das características que nós temos que ter dentro de nós, encorajarmos. A igreja que deseja ser fiel aos padrões de Deus é uma igreja encorajada. No verso 2, nós podemos acompanhar aí, Paulo mostra o que significa ser confortado, encorajado, exortado. A ideia central aqui é colocada de capacitar emocionalmente o discípulo a enfrentar situações difíceis, com visão de fé e confiança. As forças armadas gregas antigas usavam esse princípio para obter grandes conquistas. As tropas contavam com um profissional especialista em levantar o ânimo dos soldados. Era um tipo de profissional paracleto, isto é, alguém com o mistério de confortar, restaurar a coragem e a fé. Ao colocar-se ao lado da pessoa abatida de espírito, essa é a razão da oração de Paulo. E ele diz assim, para que os corações sejam confortados, vinculados justamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É isso que pode capacitar a enfrentar qualquer situação. Esse oculto que Paulo diz aqui são para aqueles que ainda não têm o conhecimento, que não estão próximos do Senhor. Mas quando nós temos o conhecimento, que buscamos a revelação, o Espírito Santo nos mostra, nos direciona. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Que nós devemos encorajar uns aos outros. E através das orações, através dessa proximidade com o Senhor, da visão de fé e confiança, nós alcançaremos o nosso objetivo. É isso que o Senhor tem para nós. Um dos itens, uma das bases para nós construirmos essa igreja padrão forte dentro de nós, é a unidade em amor. E graças a Deus nós podemos ver isso dentro do grão de mostarda, dentro do ministério grão de mostarda. Porque nós vimos isso nas ações, nas atitudes dos irmãos, no nosso dia a dia. A igreja que guarda os padrões de Deus é uma igreja única, unida em amor. Sem amor, a igreja não pode existir. Meros ajuntamentos de pessoas religiosas, métodos de fazer religião, cantar e fazer orações, rituais, nada disso é capaz de constituir uma igreja. Essas coisas variam de lugar para lugar e de tempo em tempo. A marca, entretanto, que distingue uma igreja segundo os padrões de Deus é o vínculo do amor. Amor a Deus e pelos irmãos. Quando o amor morre, a igreja também acaba. E nós vimos isso aqui. Apesar que ultimamente, né, pastor Daniel, nós não podemos estar podendo abraçar, beijar, né, uns aos outros. Mas essa igreja ela é feita de amor, de abraço. Né? E nós não estamos aqui olhando as imperfeições uns dos outros. Nós estamos aqui trabalhando em amor. Deixando essas coisas lá, as imperfeições dos outros de lado, e prosseguindo no amor, andando com Cristo. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Então, essa é uma das bases que nós temos para construir uma igreja forte. É a unidade em amor.
e nós devemos permanecer nessa unidade, prosseguir com o Senhor. Outra base forte, que está bem direcionada aqui em Colossenses 2, de 1 a 7, é o entendimento, sabedoria e conhecimento. Nós precisamos ter o entendimento, precisamos ter a revelação. A igreja, para atingir o padrão de Deus e andar nele, precisa ter espírito de revelação, o que é possível através de várias formas de conhecimento espiritual. O apóstolo, ao tratar dessa questão, usa 3 chaves importantes nessa passagem. Primeiro, que está lá no versículo 2, é o entendimento. Ali tem o conhecimento crítico, ou seja, a habilidade de julgar e decidir entre as diversas situações e tomar as decisões, iniciativas corretas no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter amplamente a nossa visão. Pastora Roseli, ela precisa estar ampla, ela precisa estar aberta para que nós possamos entender as coisas do Senhor. Ela precisa estar uma visão, não essa somente secular, aquela que enxergamos só aqui próximo de nós. E quem pode nos revelar? Somente o Espírito Santo pode revelar para nós essa visão. Bom, outro ponto muito importante é a sabedoria e o conhecimento. Nós podemos dizer que Jesus é a encarnação de todos os tesouros da revelação de Deus. Paulo usa essas 2 palavras, ou seja, sabedoria e conhecimento. A sabedoria é o poder de perceber, confirmar e recomendar a verdade de forma sábia e inteligente. É a sabedoria intuitiva. É a maneira espiritual de se dar a verdadeira razão da fé cristã. Então, sabedoria. E quem traz isso para nós? O Senhor, através do Espírito Santo. Ele traz para nós a sabedoria. Conhecimento é a capacidade de compreender a verdade quando esta é demonstrada por outrem. Quando alguém cheio de sabedoria expõe, aquele que tem o conhecimento é capaz de reconhecer a sabedoria daquele. Um exemplo disso, os gnósticos acreditavam que a sabedoria e o conhecimento era aquilo que estava oculto da observação comum. Isto é, aquilo que estava oculto da maioria das pessoas e que só os gnósticos podiam ter acesso. Era um patrimônio exclusivo deles. Aqueles gnósticos também acreditavam que a salvação dependia de um grande volume de conhecimento. E por isso eles produziam grande quantidade de obras literárias. Livro que eles chamavam de apócrifos, ocultos ou secretos, porque tais livros estavam fora do alcance das pessoas comuns. Usando essa mesma palavra, apócrifos ou oculto, Paulo está declarando: vocês, gnósticos, têm todo o vosso conhecimento escondido nos livros de vocês, mas nós, cristãos, temos nossa sabedoria e conhecimento ocultas, mas em Cristo, e, portanto, é a sabedoria aberta a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. A verdade é que está em Cristo, não é um segredo indesvendável, mas um segredo revelado. Então, explicando melhor essa parte aqui, muitas pessoas estão enganadas no mundo. Elas acham que estão na sabedoria, como os gnósticos, nos livros. Mas Paulo traz a revelação. A revelação é Cristo, é o segredo. Deus nos mostra ali, através do seu conhecimento, através do nosso conhecimento, Ele nos mostra que essa revelação ela é direcionada a Cristo Jesus. E somente o Espírito Santo pode fazer isso conosco. Mas como é que eu consigo isso? Consegue através de buscar a palavra, de buscar o conhecimento, de estudar, de aprofundar naquilo que o Senhor deixou para nós, como direção, que é a palavra viva, a Bíblia,
Essa é a direção. É aqui que o Espírito Santo vai nos revelar através do conhecimento. Não é através daquilo que muitos deixam aí, fala isso, fala aquilo, e muitos vão na onda deles. Né? Aqueles que ainda não conhecem a verdade. Vai nessa onda. Os gnósticos é um exemplo disso naquela época. Né? Outro ponto básico, outra base que nós temos dentro dessa mensagem é o discernimento e resistência às heresias. Tem muitas, né, gente? Muitas heresias. E é isso que nós temos que ter dentro de nós. Quando nós temos o conhecimento, como eu citei anteriormente, é isso que nós temos que ter dentro de nós. Ter a revelação do Espírito para que você não entre nos engodos que existem aí. E até nós mesmos, às vezes, somos enganados, mas às vezes a gente volta para o ponto básico, que é a revelação do Espírito. A igreja que deseja ser fiel aos padrões de Deus precisa resistir aos ataques sedutores de falsos ensinos, falsos profetas que existem. Lá em Colossenses 2,4, Paulo previne os leitores contra tais ensinos. Ele nos prepara para isso. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado onde você for. Eu posso ir? Posso. Mas você precisa ter essa base dentro de você, onde você estiver, para que nós possamos seguir num padrão reto, num padrão direcionado, que são as coisas do Senhor. E Paulo diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A palavra original para raciocínio falaz é pitatonologia. Essa palavra descreve a técnica como muito usada pelos advogados para induzir a parte contrária e o juiz a aceitarem as suas teses. É o poder da persuasão por argumentos. Os raciocínios falazes são apresentados com a roupagem de verdade, mas, na realidade, não passam de sofismas ou meias-verdade. A igreja precisa ser preparada para distinguir o erro da verdade. Ou seja, é preciso separar o joio e o trigo. O joio do trigo. É preciso ser separado. E é somente através do conhecimento, através da revelação do Espírito Santo, que nós podemos alcançar esse objetivo. Por isso que o Senhor, Ele tem diversas maneiras de nos ensinar. Mas Ele tem o seu padrão. Né? Muitos, às vezes, distorcem os ensinamentos. Os ensinamentos são distorcidos. Mas quando nós estamos preparados, nós não somos persuadidos com palavras falazes, com qualquer coisa você vai sendo levado. Então, nós precisamos ter discernimento e resistência às heresias que existem. A verdade só tem uma, né, pastor Eliezer? Só existe uma. E ela é Cristo Jesus, através da sua palavra revelada. Não tem outro caminho. Amém, Senhor? Amém. Bom, nós temos o quinto item, que é a questão da disciplina. Outra característica de uma igreja nos padrões de Deus é a disciplina. A disciplina, ela pode ser muito comparada à militar. É rígido lá, né, pastor Eliezer? Lá tem que seguir, né? Jesus, ele não impõe. Ele vai com amor para nos direcionar, né? Mas os militares é um bom exemplo disso. As palavras que definem disciplina usada por Paulo são boa ordem e firmeza. Nós precisamos ter boa ordem na casa. Nós precisamos ter firmeza. Nós precisamos seguir os padrões que o Senhor nos ensinou. Né? Às vezes, nós somos exortados e às vezes você vira o bico e não quer aceitar. Mas ali tem a direção do Espírito. E aí onde é que nós podemos ir para o nosso quarto, orar e pedir ao Senhor para acalmar os nossos corações, para que nós possamos seguir e ter esperança de receber a vida eterna. E é somente através da disciplina que nós vamos poder alcançar isso. Né? E Paulo diz lá assim, ó,
Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, ele fala muito bem claro aqui sobre a disciplina, de nós estarmos andando nos padrões do Senhor. Nós podemos falhar? Podemos, porque nós somos frágeis. Até nós estávamos comentando sobre isso ali agora, né, pastor Eliezer? Somos frágeis, mas quem nos fortalece é o Senhor. O porco, quando ele vive ali naquela sujeira toda, é muito assim, quando nós aceitamos, eu falo por mim, quando nós aceitamos Jesus, eu digo que eu estava num lamaçal. Estava num lamaçal, sujeira total. E aí eu fui resgatado pelo Senhor. Eu fui resgatado. E nessa caminhada, tem momentos difíceis, falhas? Tem. E uma vez eu vi o pastor Irã falar e eu pude entender isso hoje na prática, depois de andar, de caminhar com Cristo Jesus, que muitas das vezes o porco está lá sujo, aquela lama toda, que somos nós, e às vezes o Senhor resgata, você vem, é limpo, fica limpo igual a neve, né? Mas às vezes você vai lá e dá uma cheirada na lama. Sabia? E nós somos assim? Dá uma cheirada na lama. Mas sabe o que acontece, amados? O bom é que quando Cristo está firme dentro dos nossos corações, nós vamos lá e dar essa cheirada. Mas você rapidamente dá um pulo, sacode a poeira, limpa a lama e volta. Né, pastor Eliezer? Aí nós temos os pastores, os líderes, para nos direcionar, para nos ajudar. Porque às vezes nós estamos vedados. Não conseguimos enxergar lá. Né? E o irmão está falando às vezes, faz assim é melhor, e você fica teimando, você é teimoso igual a mula, teima, não segue. Aí, às vezes, tem o líder espiritual seu, está te ajudando, falando, toma esse caminho, é melhor, mas aí você fica olhando as falhas dele. Mas esse cara aí, meu líder, e aí você impede as bênçãos do Senhor chegar em você. Nós somos assim, teimosos, igual a mula mesmo. E aí a disciplina do Senhor não é direcionada e nós não alcançamos os nossos objetivos. Infelizmente somos assim. Somos frágeis demais, frágeis. Falo por mim, amados. Né? Mas quando nós temos o líder espiritual, os líderes, aquelas pessoas que procuram nos ajudar, que estão nos direcionando, a gente toma o caminho correto, a gente vai na direção certa. Quando nós citamos lá a questão da vida militar, essas palavras elas apresentam a mais vívida figura, pois elas são expressões da vida militar. A palavra ordem é taxis, que significa fileira ou a palavra mundialmente usada, rank. A palavra ordem ou tax define um grupamento militar em ordem. Também a igreja precisa desse padrão de ordem. Cada um de nós no seu devido lugar. Cada um de nós em prontidão e desejosos de obedecer à ordem que nos for comandada. Uma sugestão é um pedido. Um pedido é uma ordem. Uma ordem é a disciplina. A igreja precisa ser como um exército ordenado. A palavra grega para firmeza é a palavra estereoma, que significa inamovível. A ideia é de um batalhão que por nada se recua. É esse tipo de caráter que deve marcar cada um de nós, como os discípulos de Cristo. Pode acontecer as batalhas? As pedras no caminho podem acontecer? Pode. Mas nós devemos persistir. Nós não podemos recuar. Porque o exército do Senhor está marchando, está sendo construído para que nós possamos alcançar a vida eterna. Estamos prontos para isso? Para viver esses altos e baixos no dia a dia, pastor Daniel?
e muitos ficam no meio do caminho. Sabia, amados? Muitos ficam no meio do caminho, muitos não persistem. E onde está essa, vamos dizer assim, essa falha? Não é os outros, não é as pessoas que convivem conosco, não. Está dentro de nós mesmo, porque a igreja, ela está sendo construída dentro de nós. Porque eu parei de marchar, o culpado é pastor Wesley, é pastor Daniel, é pastor Eliezer, não. A responsabilidade é minha mesmo. É minha mesmo. E nós precisamos ter essa consciência. Não é fulano, não é beltrano, não é cicrano. Sem transferência de culpa, né, pastor? Sem transferência de culpa. Outra base muito forte, e eu considero essa assim muito poderosa, é Cristo Jesus. A igreja só terá o padrão de Deus estando seus membros radicados e edificados em Cristo. Quando Paulo cita lá em Colossenses, nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Aqui temos duas figuras, a palavra radicados. Sugere a figura de uma árvore com suas raízes encravadas profundamente no solo. E a palavra edificados sugere a figura de uma casa construída sobre sólido fundamento. Foi o que nós citamos lá no início. A casa edificada não em areia. Ela precisa estar num solo profundo. Isso vai nos direcionar quando nós estamos radicados, firmes, preparados. Pode vir o vento que for, que nós não vamos cair. Porque nós estamos assegurados no Senhor Jesus Cristo. Assim como uma grande árvore lança suas raízes no solo e tira de lá, do fundo da terra, os nutrientes para a sua vida, também a igreja tem a fonte de sua vida em Cristo. Tal como a casa edificada sobre a rocha, assim também a igreja pode suportar as tempestades, aos ataques dos inimigos. Assim, os judaizantes e todas as heresias antigas e modernas passaram a ficar edificados, porque eles estavam em Cristo, ou seja, estava direcionado na videira verdadeira, que era Cristo Jesus. Outra base muito forte para nós seguirmos essa caminhada são as ações de graça. A marca da distinção da igreja, que deseja guardar o estilo de Jesus e o padrão divino, é a gratidão. Ações de graça devem ser a permanente e inconfundível marca da igreja. Um dos principais ministérios do cristão é apresentar a Deus ações de graça, seja em palavras ou obras. Ações de graça por tudo que Deus é, tudo que faz e fará pelo seu povo. Um homem por nome Epictetus, um escravo idoso e manco, que foi considerado um mestre da moral, embora não cristão, confesso, disse: o que mais poderia eu, um velho manco, fazer se não contar hinos a Deus? Se de fato eu fosse um roxinol, se fosse um cisne, estaria cantando como um cisne. Contudo, como eu sou um ser racional, portanto eu tenho que cantar hinos de louvores a Deus. Este é o meu dever. Eu faço isto e nunca fugirei do meu posto, enquanto ele for confiado a mim para ocupá-lo. E eu exorto a todos vocês a se juntarem a mim neste mesmo ofício de louvor a Deus. O discípulo de Cristo é chamado para louvar a Deus, do qual todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem, Ele vai trazer, assim como esse Senhor, como esse velho, tinha recebido. Amém? Então, nós devemos louvar, cantarolar, edificar, estamos juntos para edificar a casa do Senhor. E o louvor é uma ferramenta poderosa para que nós possamos estar mais próximos do Senhor. E o louvor é algo muito específico, muito especial, que o Senhor nos deixou
para que nós possamos estar mais próximo dele. Amém? Bom, outra base forte é o reino do Senhor. O reino do Senhor, como é que ele está sendo construído dentro de nós? Como é que nós estamos realizando isso aqui na terra? O reino do Senhor, ele está dentro de cada um de nós. Ele é revelado através do Espírito Santo, como foi dito antes, que é o selo da justificação, que está lá em Lucas 17, 20 e 21. Podemos abrir? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então a palavra do Senhor nos confirma aquilo que nós citamos antes. O reino está dentro de nós, ele está sendo construído dentro de nós. E é necessário nascer de novo e receber a graça de Deus, por meio da fé. Para entrar no reino dos céus, é necessário ser como uma criança, ter pureza nos nossos corações. Para isso, nós devemos ter um coração purificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não é mérito humano isto, é exclusivamente a manifestação da graça de Deus. Então, foi isso que o Senhor nos deixou quando Jesus aqui esteve, né? Então, isso não é criação humana, isso é algo muito especial que o Senhor deixou para nós. Outra base forte que nós devemos ter dentro de nós é a resiliência espiritual. Tem resiliências diversas aí, né? Nas gestões, administrativa, mas a principal dela é espiritual. Nós podemos defini-la como capacidade de cair e se levantar várias vezes frente às dificuldades ao longo da vida. Em muitas ocasiões, as flechas são lançadas de uma só vez em nossas direções. Caímos, levantamos, às vezes feridos e abatidos, às vezes em situações abatidos mesmos, porém não vencidos. Sabe por que nós não somos vencidos? Porque nós temos Cristo como direção, como o objetivo principal. É nós estarmos com Ele, caminharmos com Ele e aguardar aquilo que Ele tem para nós, que é a vida eterna. Amém? Amém? E eu quero assim também, eu sei que se nós formos fazer um apanhado geral, nós temos bases muito fortes para construir esse padrão do Senhor dentro de nós. Nós não sairíamos daqui, nós passaríamos aqui um seminário, 2, 3 dias falando disso. Mas eu quero, aqui nós elencamos essas 10 características muito fortes, que eu acredito assim que não tem uma melhor do que a outra, eu acredito que todas são muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada com o Senhor. Mas eu, particularmente, eu tenho uma que é a 10ª e a última, que eu digo que ela é muito especial para todos nós, que é a Santa Ceia do Senhor. É a Santa Ceia do Senhor. Nós devemos realizar ela, nós podemos realizar ela aqui, nas nossas casas, com nossos familiares. A Santa Ceia do Senhor é algo assim, eu digo que é uma das bases muito especial para que nós possamos construir esse padrão do Senhor dentro de nós. Ela foi constituída por Jesus, ensina-nos que a ceia do Senhor é o ato memorial de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor. Por meio do sacrifício de Jesus, a esperança da vida eterna, nós devemos celebrar a Santa Ceia até que o Senhor Jesus volte. E existem 6 motivos para que nós possamos participar da Santa Ceia. Uma delas é a obediência a Jesus,
Esse padrão ele precisa estar fixado nos nossos corações, não só na mente, mas ele tem que descer para os nossos corações. Isso não é somente exterior, isso tem que ser de dentro para fora. Nós precisamos exteriorizar tudo isso, mas de dentro para fora. Porque, primeiro, a casa do Senhor ela precisa ser construída dentro de nós. Segundo, nós devemos participar da Santa Ceia. Por quê? Por causa da memória à morte do Senhor Jesus. Terceiro, nós precisamos proclamar a volta de Jesus. Proclamar como? No nosso dia a dia, com as células nas nossas casas, levando a mensagem do Senhor Jesus. E quando isso está firmado dentro de nós não temos medo, nós levamos a qualquer lugar, onde você estiver. Nós não temos insegurança, porque o padrão está estabelecido dentro de nós. Esse padrão ele está estabelecido. Então, onde nós estivermos, nós vamos exalar Cristo Jesus. Onde nós estivermos. Amém? O quarto, por que nós devemos participar da Santa Ceia? Porque nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Somos um só em Cristo Jesus. O quinto, nós temos que ter essa certeza. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Foi através do sangue dele que nós alcançamos essa graça. Através do sangue do Senhor Jesus, nós somos perdoados. E às vezes muitos perguntam, por que aqui estou? Foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós, não. Foi o Senhor que nos escolheu, pastor Wesley, para nós estarmos aqui. Isso é uma bênção, é uma graça que o Senhor nos dá. E o sexto, nós devemos ser gratos, agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Porque essa é a nossa esperança. Nós devemos participar da Santa Ceia por causa disso. É vida eterna que nós vamos alcançar, pastora Roseli. Vida eterna. E nós temos que participar da Santa Ceia com alegria. Com alegria. Foi um mandamento que o Senhor nos deixou. E aí, o exército do Senhor está sendo fortificado na terra. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se